E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Mais um dia em nome de Jesus. O capítulo 11 e 12 de 1 Reis traz-nos mais notícias, infelizmente. O verso 6, por exemplo, anuncia que Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Que relato triste, né? O homem mais sábio da terra desvia-se de Deus, apaixonado por suas mulheres, e diga-se de passagem, 700 mulheres e 300 concubinas, e passou a seguir os deuses destas mulheres, Astarote, Moloque, enfim, tudo aquilo que Deus disse que não era para Salomão praticar, foi exatamente o caminho que nesta fase da vida ele se enveredou. Lamentavelmente, ao descumprir a ordem de Deus quanto à proibição de casamentos mistos, ele perdeu o controle de si mesmo, se entregou a essas mulheres e toda a questão relacionada à idolatria. Em sua velhice, ele tornou-se uma espécie de marionete nas mãos dessas mulheres. E no fim de sua vida, Salomão teria de lidar agora com as ameaças de dois inimigos que se levantaram contra ele, e com o fato de que, por sua infidelidade para com Deus, a nação de Israel agora sofreria uma ruptura e jamais seria a mesma. Depois de Salomão vem Roboão e Jeroboão. No capítulo seguinte, você percebe que Israel sofre uma divisão e nunca mais voltaria a ser o mesmo. Ficou o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, Judá com Roboão, e o reino do norte com as outras tribos no controle de Jeroboão. Vamos ver isso um pouco mais adiante no capítulo 11, e aqui começa uma triste trilha a ser seguida pelo povo de Israel e agora pelo povo de Judá. Amor às mulheres mais do que a Deus foi o ponto nevrálgico na vida de Salomão. Ele perdeu o Senhor de vista nesta fase última da vida. No entanto, observamos suas descrições, seus relatos no livro de Eclesiastes, e como o Senhor ainda o ilumina, porque não o abandonou em momento algum, embora Salomão tenha o abandonado. E as coisas funcionam assim. Nós abandonamos a Deus, mas Ele não nos abandona. Luta conosco até o fim pela nossa salvação. E ele conseguiu ainda, o Senhor, incidir luz sobre Salomão, e você observa isso nas entrelinhas do livro de Eclesiastes. Salomão, uma vez mais, sendo iluminado por Deus, se reconciliando com o Senhor. O capítulo 5 de Eclesiastes mostra um pouco do seu arrependimento. Nunca é tarde para nos reposicionarmos diante de Deus quando distante dele nós estávamos. Temos que vigiar, temos que orar para que não possamos cometer tais tipos de erros. Você observa que os registros desses erros estão aqui em evidência, exatamente para que tenhamos então exemplo do que não fazer, de como não estar distante de Deus. No capítulo 12 de 1 Reis, verificamos que após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, foi declarado rei em seu lugar. Todo o povo se reuniu ansioso para saber se o novo rei lhes traria assim alívio trabalhista, tributário. E Roboão foi obter conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai. Verso 6 atesta isso. Só que ele não escutou o conselho dos anciões, que eram conselhos que realmente atendiam o clamor, a necessidade e o sofrimento do povo. Diz a Bíblia que ele foi buscar um segundo conselho, nenhum problema em buscar uma segunda opinião, e ele foi buscar opinião com os seus amigos que cresceram com ele, seus colegas de infância, os jovens que haviam crescido com ele, a declaração do verso 8. E aí os amigos disseram, não, você tem que mostrar controle, etc, tem que oprimir mais, esse povo tá fazendo um corpo mole, etc, etc. E ele trabalhou no regime de opressão, ou seja,
seguiu o conselho dos menos experientes e abandonou o conselho dos mais experientes. Não ouviu o clamor e o sofrimento do povo, mas atentou para o seu desejo particular de domínio e de poder. Bom, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Todavia, quem é que compõe esta multidão que dá conselhos para você escutar? Se você tiver uma multidão de idiotas, então não adianta você ouvir conselho desses idiotas. Na multidão de conselhos há sabedoria, desde que esses conselhos estejam se originando de corações convertidos ao Senhor, de pessoas que possuem já algum tipo de experiência de vida ou pelo menos um mínimo de coerência. E o resultado é que Roboão busca conselhos em gente que não tinha muita coisa para oferecer. Mas enfim, quem é que anda aconselhando você? Acima de tudo, todos os conselhos que porventura você receber, você precisa equipará-los ao claro, assim diz o Senhor. Se na multidão de conselhos, tais conselhos não se equiparam ao revelado por Deus em sua palavra, então esses conselhos não valem de absolutamente nada, porque o conselho maior de todos é o do Senhor. Então note, Roboão ouviu os anciões, Roboão ouviu os mais novos que cresceram com ele, mas Roboão escutou o Senhor. Enfim, é algo a se pensar e a levarmos em consideração para a nossa vida pessoal. Aliando-se aos seus amigos, Roboão colocou um jugo maior do que o anterior, e aí a sedição de 10 tribos de Israel, como o Senhor havia predito por intermédio do profeta Aias, aconteceu. Uma ruptura. Ao ser sabedor disso, Salomão, antes de sua morte, ainda tentou perseguir Jeroboão, que fugiu para o Egito, mas enfim, o que Deus havia predito foi o que aconteceu. O único problema é que isso daqui foi de mal a pior. Jeroboão, por exemplo, implantou a idolatria de um modo muito mais intenso do que anteriormente estava sendo estabelecido. E o que você percebe agora, que a idolatria escancarada em Êxodo 32, você se lembra do bezerro de ouro, aquela coisa toda? Ressurgiu agora em 1 Reis 12. Exatamente. Se você estabelecer um paralelo entre Êxodo 32 e 1 Reis 12, você vai perceber o seguinte: ambos os relatos estão destacando a adoração, estão se referindo à adoração ao bezerro de ouro. Que coisa triste. O bezerro de ouro ressurge, moçada. Segundo, o versículo 28 de 1 Reis 12 ecoa em Êxodo 32, verso 4 e 9. São declarações similares. E você observa, em terceiro lugar, que a festa descrita do versículo 29 ao 32 do capítulo 12 de 1 Reis é uma festa que tem base em Êxodo 32, de 5 a 7. A gente viu o problema que ocasionou a adoração do bezerro em Êxodo 32, e esse problema agora vem à tona. Que problema sério, gente! Não é que a gente não aprende com os erros do passado, muitas vezes, que triste, e agora você está vendo os malefícios que estão evidentes diante do afastamento do povo em relação ao Senhor. E isso é sempre promovido pelo líder. O líder, no caso, neste contexto, o rei, ao se afastar-se de Deus, ele conduz todo o povo para longe do Senhor. Precisamos pensar na nossa influência como líderes, se estamos aproximando pessoas ou separando pessoas de Deus. Que o Senhor nos ajude para que sejamos bênçãos nas mãos dele. Graça e paz. Amanhã tem mais. Beijão no seu coração. É o nosso Super Ano Bíblico.